Eu saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para começar mais uma semana aqui, nosso propósito anual, Lendo a Bíblia Inteira 2025. Bom, você tem chegado até aqui comigo e eu acredito que você está tão ansioso quanto eu para nós cumprir este propósito. 97% já de toda a Bíblia lida. Olha, falta pouquinho para terminar aqui esse propósito. Continua comigo. Não desiste, não desanima. Vamos conseguir finalizar esse propósito em nome de Jesus. Então, como de costume, fecha os teus olhos, pois nós vamos iniciar o nosso propósito com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado em nossas vidas. Continue conosco, Pai, nos dando graça, perdoando os nossos pecados, usando com tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas, pois não merecemos, Senhor. Nós somos carentes de ti, carentes da tua misericórdia. Obrigada por teu amor, por tua compreensão. Obrigada por teu perdão, que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, aqui nesse propósito. Pois eu sei que foi algo do teu coração para nossas vidas. E nós queremos continuar, Pai, com esse propósito. O propósito de ler a tua palavra, de levar a tua palavra. Eu sei quando nós ouvimos e lemos a tua palavra, nós somos transformados, pois a tua palavra ela nos cura, nos transforma, nos renova, nos alimenta e tantas outras coisas, Pai. Muito obrigado, o Senhor é bom. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Amém e amém. Amém? Bom, as nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 21 ao 23, Salmo 101 e Apocalipse, capítulo 16. Jó, capítulo 21, diz assim: Jó. Então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Porque não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder. Eles veem seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante de seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar, cantam, acompanhando a música do tamborim da harpa. Alegram-se ao som de flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos reconhecer os teus caminhos. Deus é o Todo-Poderoso, quem é o Todo-Poderoso para que o servamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhe dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco. Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, e ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si, quando chegarem ao fim os meses lhe foram destinados? Haverá alguém que os ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando, as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam: onde é a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Nunca deram atenção aos que eles contam? Pois eles dizem que o pau é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa é lançado em rosto sua conduta e lhe retribui o mal que fez, pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio e terreno do vale. Todos o seguem e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade.
Capítulo 22, Elifaz. Então Elifaz de Temã respondeu: pode alguém ser útil a Deus? Mesmo o sábio pode-se ser de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem repreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinham. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto, sendo você poderoso, dono das terras, e delas vivendo e honrando diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas, e o perigo repentino apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, e o cobrem as águas em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos, quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos. O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, ele que encheu os bens e as casas deles, por isso ficou longe, no conselho dos ímpios. O justo vê a ruína deles, e se regozijam. Os inocentes zombam deles, dizendo: certo é que nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca, e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar de sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A ele orará e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados, e você disser: levante-os, ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, nas suas mãos. Capítulo 23, Jó. Então Jó respondeu: até agora me queixo como amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ia a sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhes sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde anda. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive no seu caminho, sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. E Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas. E coloquem o meu rosto. Salmos 101. Salmo da vida. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Seguirei o caminho da integridade e cantarei louvores. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro e repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difama o próximo, as minhas ocultas. Não vou tolerar o homem de olho arrogante e de coração orgulhoso.
Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Apocalipse 16. As 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre a água dizer: tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgas essas coisas? Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre todas essas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus, por causa de suas dores e de suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que havia praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios e realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram ao lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte tremendo. Um forte, tremendo terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindos do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Amém? E estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã não esquece, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.